Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Exames e procedimentos que exigem sedação em mulheres poderão ter a presença de profissionais de saúde femininas. Projeto estabelece que a Prefeitura ofereça matrículas em escolas particulares em caso de falta de vagas na rede pública. Novembro abrange duas campanhas de saúde, uma sobre o homem, outra sobre crianças e adolescentes. Nesta edição, saiba mais sobre o Novembro Azul e o Novembro Dourado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal da Câmara. O Centro Educacional Adamastor foi palco do evento em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro. Na sexta-feira, dia 18 de novembro, o Adamastor Centro foi palco do evento em comemoração ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Conselheiros de todas as unidades reuniram-se com representantes do Executivo e do Legislativo guarulhense para a celebração, que foi marcada por diversas homenagens. Em seu terceiro mandato, a conselheira Adriana de Oliveira disse que, de modo geral, as pessoas desconhecem o trabalho que é feito na instituição e explicou como ela funciona. Esse evento, ele vem trazer a importância desse agente aqui no município de Guarulhos. Temos aqui conselheiros tutelares que estão na gestão e ex-conselheiros tutelares desde o início que surgiu o Conselho Tutelar aqui em Guarulhos, para mostrar e desmistificar, porque muitas das vezes as pessoas elas pensam que o Conselho Tutelar é para tirar a criança do seu seio familiar, e não. Pelo contrário, nós queremos que a família daquela criança, daquele adolescente, ele venha viver bem, ele tem o direito à educação, ele tem o direito à vida, à saúde, ao esporte, a crescer com dignidade. E é para isso que existe o Conselho Tutelar. Representando o Executivo Municipal, o vice-prefeito, professor Jesus, destacou a importância do trabalho dos conselheiros tutelares. Para o nosso município, os conselheiros têm feito um trabalho fundamental para as nossas crianças. Dizer que hoje nós temos muitas crianças em vulnerabilidade e onde os conselheiros chegam muitas vezes nas casas, nas famílias para poder ajudar, para poder acolher. Então isso é de suma importância. Pelo Legislativo, o presidente da Comissão Permanente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Wellington Bezerra, do PRTB, relembrou o período em que atuou como conselheiro na região de Bom Sucesso. Para mim é um dia muito importante, até porque eu também já estive como conselheiro tutelar aqui na cidade, tive a honra de, junto com outros 4 colegas, inaugurar o Conselho Tutelar do Bom Sucesso, né? Então eu já passei por esse momento, eu sou um ex-conselheiro tutelar, além de ser hoje presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara. É um dia de festa, mas também é um dia de luta em prol da atuação do conselheiro tutelar. Durante o evento, a história dos conselhos foi contada em uma palestra e alguns ex-conselheiros foram homenageados. Atualmente, Guarulhos conta com 6 conselhos tutelares e deve ter o acréscimo de uma unidade na região do Pimentas a partir do ano que vem. Segundo Adriana, a luta pelo avanço da instituição ainda é grande, mas existe um bom diálogo com o Executivo em busca da evolução. Nós não podemos esquecer que estamos avançando com diálogo junto com as secretarias da assistência, secretarias de governo. Então está tendo avanços, é óbvio, o ECA, o Conselho Tutelar é muito novo na garantia do direito. Então tem muita coisa ainda para melhorar, mas aqui em Guarulhos eu tenho essa convicção. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho de desenvolvimento, de crescimento, porque o diálogo está sendo muito bom entre Conselho Tutelar, Secretaria, Prefeito, vereadores. Então, essa construção ela não está sendo feita somente unilateral, não, mas todos estão envolvidos realmente no processo de crescimento, de melhora do equipamento, do trabalho do conselheiro dia a dia. Wellington Bezerra reforçou a fala de Adriana e frisou que os vereadores vão continuar pleiteando à Prefeitura mais atenção para os conselhos tutelares. Nós vamos continuar conversando com o Executivo a fim de
melhorar esse projeto. Eu pretendo apresentar algumas emendas que eu vou falar em outro momento, mas para que esse projeto seja melhorado e para que o conselheiro tutelar tenha os seus direitos garantidos também. A ideia é cuidar de quem cuida. Exames e procedimentos que exigem sedação em mulheres poderão ter a presença de profissionais de saúde femininas. Esse é o objetivo de um projeto de lei avaliado nesta semana. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu em 21 de novembro e emitiu parecer favorável aos 2 projetos de lei em pauta. A proposta do vereador André Alves, do Cidadania, dispõe sobre a presença de profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que necessitem de sedação em pacientes mulheres. A presidente da comissão, vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, comentou a avaliação unânime das parlamentares do grupo. Nós sabemos da vulnerabilidade de alguém quando é sedado. E diante de alguns fatos que se tornaram conhecidos até pela mídia nos últimos tempos, eu achei imprescindível esse projeto e não tem como um projeto desse não ter parecer favorável. Acredito muito que casos como os últimos que a mídia noticiou de abusos durante o atendimento devem ter ocorrido muitas e muitas vezes. Mas parece que as coisas precisam tomar notoriedade para que algumas coisas aconteçam e até o nosso olhar se desperte para algumas questões. Então o vereador está de parabéns e nós estamos aqui para, de fato, fazer validar leis que são importantes e significativas para o cidadão, para a mulher, que é a nossa pasta aqui. Nós vamos dotar aí o quanto for necessário para que elas tenham uma situação de conforto em todas as áreas da sua vida. A outra proposta prevê a distribuição do dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica amparadas por medida protetiva em Guarulhos. Autoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. Projeto que obriga a Prefeitura a oferecer matrículas de educação infantil em escolas privadas em caso de não haver vagas na rede pública e em conveniadas foi uma das propostas estudadas pela Comissão de Finanças nesta semana. Na reunião de 21 de novembro, a Comissão de Finanças e Orçamento avaliou 5 projetos de lei. A proposta da Prefeitura é que altera o plano de equilíbrio para a amortização do déficit atuarial do Plano Previdenciário Capitalizado dos Servidores Públicos de Guarulhos teve parecer favorável. A comissão emitiu parecer contrário a outras 3 propostas. Entre elas, o projeto de lei que obriga a Prefeitura a oferecer a todas as crianças em idade adequada matrículas em escolas da rede privada em caso de falta de vagas na rede pública e na conveniada. A autoria do vereador Lucas Sanches, do Progressistas. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, explicou o motivo do parecer. Foi aumentado consideravelmente aí as vagas para crianças, adolescentes nas escolas públicas e principalmente na creche, que a maioria das mães da cidade de Guarulhos que querem trabalhar não tem quem deixar os filhos. Então, além de estar aumentando o número de creches na cidade de Guarulhos, temos agora que vai inaugurar o Parque Secap, que vai atender aí centenas de crianças, e temos as conveniadas. Então, é um projeto que tem que partir do Executivo, um projeto que cria despesas, e a função do vereador aqui, de nós legislarmos, nós não podemos criar despesas nem receita. Então, por isso, além de ser inconstitucional, as crianças do nosso município, aí, se não estiver 100%, mas quase 100% são atendidas nas creches próprias e nas conveniadas. Também receberam parecer contrário o projeto que trata do programa de distribuição gratuita de absorventes e coletores higiênicos em Guarulhos, do vereador Edmilson do PSOL, e a proposta que institui o plano de políticas compensatórias a crianças e adolescentes órfãos em razão da Covid-19, do vereador Maurício Brinquinho, do PT. Os parlamentares decidiram enviar ofício ao Executivo para pedir o impacto orçamentário da proposta da Prefeitura que institui a Política Municipal de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria da Saúde. A Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude vai participar da segunda Semana de Direitos Humanos, em um evento no próximo dia 6. Veja os detalhes. Na reunião do dia 21 de novembro, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude discutiu detalhes do evento sobre escuta qualificada que integra as atividades da segunda Semana de Direitos Humanos de Guarulhos. Nesse ano,
O tema central da semana, que vai de 1º a 13 de dezembro, é Somos pessoas de direitos? Um olhar para infâncias e juventudes. A apresentação Escuta Qualificada e sua importância no atendimento a crianças vítimas de violência acontecerá dia 6 de dezembro, às 9 da manhã, do plenário da Câmara. O presidente da comissão, o vereador Wellington Bezerra, do PRTB, explicou a escolha da abordagem. Nós tivemos a ideia de apresentar a temática da escuta qualificada de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, nós queremos debater esse tema porque é um tema muito relevante. A rede de proteção ela precisa estar e ser capacitada para atender uma criança vítima de violência. A comissão também emitiu parecer favorável ao substitutivo do projeto da Prefeitura, que trata da distribuição de ovos de chocolate na rede municipal de ensino, que passou a abranger também o projeto de distribuição de brinquedos e jogos educativos. Os parlamentares já haviam avaliado ambas as propostas positivamente e somente confirmaram um parecer para a unificação dos projetos, realizada pelo próprio Executivo. Em sessão ordinária realizada no dia 21 de novembro, vereadores aprovaram 3 projetos de lei em segunda discussão. Os itens seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. Na segunda-feira, dia 21 de novembro, a Câmara de Guarulhos realizou a 44ª sessão ordinária. Durante o grande expediente, os vereadores aprovaram um requerimento e deliberaram um projeto de lei. De autoria da Prefeitura, esse projeto gerou controvérsia entre os parlamentares. O item altera a qualificação de pessoas jurídicas como organizações sociais, incluindo a área de esporte e lazer. Com a deliberação, o projeto será analisado pelas comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, 3 projetos de lei foram aprovados em segunda discussão e votação. O primeiro deles foi elaborado pelo vereador Gilvan Passos, do PSD. O item prevê a entrega de uma cópia do Estatuto da Criança e do Adolescente no ato da matrícula nas escolas da rede municipal de ensino. O segundo projeto aprovado é de autoria de Lamé, do MDB. A propositura obriga as escolas infantis, creches e berçários a instalarem câmeras de vídeo em seus estabelecimentos. Ainda foi aprovado um projeto do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que obriga a Prefeitura a divulgar a lista de inscritos nos programas habitacionais do município no site oficial da Prefeitura de Guarulhos. Todos os itens seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. Além disso, foi aprovado o relatório final da Comissão Especial de Estudos, que apurou a contaminação ambiental e o estabelecimento de rotas de fuga na área do International Shopping de Guarulhos. Ainda na mesma sessão, a Câmara de Guarulhos aprovou um projeto que obriga escolas infantis, creches e berçários a instalarem câmeras de monitoramento. Em sessão ordinária realizada dia 21, os vereadores da Câmara de Guarulhos aprovaram um projeto de lei em segunda votação, obrigando escolas infantis, creches e berçários a instalarem câmeras de monitoramento. A proposta é de autoria do vereador Lamé, do MDB. Trata-se de instalação de monitoramento em todas as escolas. O projeto original era só para estabelecimentos de ensino privado e agora foi ampliado através da emenda que foi apresentada pelo vereador Seminaldo e por mim. Foi uma sugestão do vereador Marcelo Seminaldo e eu acatei com muita tranquilidade e ampliamos o monitoramento para a rede pública também. Portanto, as famílias agora podem dormir com mais tranquilidade, porque tudo que acontece dentro de estabelecimento de ensino será vigiado. Com aprovação em segunda discussão e votação, o projeto de lei segue para a sanção ou veto do prefeito. Para estimular os homens a procurarem os serviços de saúde, a Prefeitura de Guarulhos preparou diversas atividades durante o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Confira. O Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização que engloba diversas entidades e os poderes públicos para alertar os homens sobre o câncer de próstata.
Em Guarulhos, todas as unidades básicas de saúde terão atividades voltadas à prevenção da doença e também orientações sobre a saúde do homem de maneira geral. Chefe da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, Lígia Ortolani dos Santos ressalta que é preciso quebrar estigmas e fazer o acompanhamento nas UBSs. O mês de novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata, mas a gente sempre lembra que as questões de diabetes, hipertensão, obesidade, sobrepeso, são questões muito importantes a serem abordadas, principalmente porque são fatores de risco para o câncer de próstata. Então, todas as unidades estão voltadas esse mês para fazer alguma ação em relação a isso, desde a oferta de testes rápidos, até de orientações de sala de espera, a oferta maior também das questões de consulta de enfermagem, consulta médica. Então a gente está voltado para esse mês para que essas coisas ocorram. Essas ações do Novembro Azul são intensificadas pela Prefeitura nos dias 23 e 26 de novembro. A ideia é atrair os homens aos serviços de saúde. Nós estipulamos sempre nos meses que está alguma conscientização que haja um dia D. Então, no dia 23 de novembro, haverá o dia D, onde todas as unidades estarão voltadas para as questões de sala de espera, para questões de dúvidas que os pacientes tenham, para fazer os testes, atualização de carteirinha. Então, é importante que o homem procure a unidade nessa data. Dia 26 é um sábado e todas as unidades estarão abertas. Nós faremos como se fosse um check-up geral, um circuito da saúde, onde a gente vai ofertar desde teste rápido, orientação de atividade física, orientação de alimentação, cada unidade de acordo com a sua possibilidade e principalmente também questões de tabagismo, que é ainda muito frequente na questão do homem. Então, dia 26, nós vamos abrir todas as unidades para que o homem, principalmente, procure e faça atualização de carteirinha, porque os homens procuram menos a questão da vacinação também. A campanha ainda faz um alerta sobre o caráter silencioso do câncer de próstata, que não apresenta sintomas em seu estágio inicial. Daí a importância de se prevenir. E o mês de novembro também é o mês da conscientização e combate ao câncer infanto-juvenil. Nós conversamos com a pediatra Alessandra Milani, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela deu informações importantes sobre o tema. Para você que se liga na nossa programação, uma informação importante, entre outras datas aí comemorativas do mês de novembro, o mês também é o mês da conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Aliás, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil é celebrado no dia 23 de novembro e leva, claro, a cor dourada. Eu recebo aqui para conversar com a gente um pouquinho a respeito do câncer infanto-juvenil a pediatra Alessandra Milani Pradini de Azambuja, diretamente do Hospital das Clínicas. Doutora, muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite. Obrigada a você, obrigada pelo convite para um tema muito importante aí para as crianças de todo o Brasil. Doutora, qual a importância de a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes? Hoje aí, em torno de 70% das crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que são acometidos por câncer podem ser curados, né? Uma estatística que a gente tem, se não mais ainda. Mas qual a importância de um diagnóstico precoce, doutora? É isso mesmo. O diagnóstico precoce, ele é muito importante, já que o câncer infantil é a segunda causa de morte aí das crianças e adolescentes. Eles perdem apenas aí pelos traumas. E o diagnóstico precoce vai fazer com que o tratamento dessa criança seja muito mais fácil. Então, se eu tenho tumores menores, se eu tenho uma leucemia no início do diagnóstico, eu vou conseguir tratar esses pacientes mais rapidamente, chegar em uma remissão mais precoce e esses pacientes têm uma sobrevida muito melhor. O acesso ao serviço de saúde é extremamente importante e a referência para os centros de tratamento também. Então, isso também faz diferença aí para o tratamento dessas crianças. Lembrando aí que são cerca de 8 a 12 mil casos novos por ano de câncer no Brasil, né, entre essa faixa etária que a gente falou. Quais são os tumores mais comuns, doutora? A senhora citou agora há pouco aí a leucemia. Quais são os tumores mais comuns que aparecem? Então, os tumores mais comuns na infância, e aí a gente caminha para a adolescência, a neoplasia mais comum é a leucemia, né? A leucemia que pode ser de dois tipos,
assim, principais, a leucemia linfóide e a mieloide. E aí, o segundo tumor mais comum da infância são os tumores de sistema nervoso central, os tumores que acontecem dentro da cabeça. E aí, eu apresento outros tipos de tumores, como os linfomas, como os tumores que aparecem dentro da barriguinha das crianças, que é o neuroblastoma, o tumor renal chamado Wilms, mas os dois principais são as leucemias e os tumores que acontecem dentro da cabeça, que são os tumores de sistema nervoso central. E a gente sabe que as causas acabam sendo difíceis de serem identificadas, né? E inclusive os sintomas. Há sintomas que dá para os pais, os responsáveis, enfim, quem convive ali com as crianças e adolescentes, consigam identificar? Isso é muito importante. Normalmente o câncer infantil ele chega para a gente que é visto pela família, pelo cuidador. Então esse olhar da família é extremamente importante. Os sinais e sintomas são muito tênues nas crianças, então estão relacionados com doenças gerais da infância. Um deles, e um principal, é a febre. Então, muitas vezes a gente tem a febre associada, manchinhas no corpo que aparecem, roxos em lugares que não deveriam acontecer, roxos no ombro, roxo no rostinho. Muitas vezes essa criança está amarelinha, então ela tem o que a gente chama de icterícia, e a gente não encontra uma causa para isso. O aumento do volume da barriguinha, então a barriguinha cresce, às vezes a mãe vai dar banho e nota que essa barriguinha está grande, e essa família leva essa criança para o pediatra. Então, esse primeiro olhar é sempre do pediatra, e ele que vai tentar fazer um diagnóstico, vai mandar essa criança para o centro de tratamento, como o nosso centro aqui do Hospital das Clínicas, que é o Itaci. Então, assim, o que está acontecendo com o meu filho? Então, os pais, as mães, os cuidadores, eles têm esse olhar muito importante, a gente precisa levar isso em consideração, e são sinais muito tênues, essas alterações são muito leves para quem está olhando a criança. Uma das coisas que a gente viu mais agora na mídia, né, tirar a fotinho do seu filho e olhar a parte do olhinho, se tem uma manchinha branca, então isso também é extremamente importante. Então, qualquer coisa que chame a atenção dos pais, o pediatra precisa levar em consideração, ele vai fazer uma avaliação e ele pode referir para uma avaliação do especialista, que é o oncologista pediátrico. E claro, procure aí o seu médico, consulte seu pediatra e tomara que a gente consiga ampliar cada vez mais o acesso à saúde pública também, né, doutora? Com certeza, levando a informação, isso é uma das coisas mais importantes para alertar a população. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do Executivo que atualiza os salários dos arquitetos que trabalham para a administração direta em Guarulhos. 8 itens foram analisados na reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, realizada no último dia 23. Destaque para o parecer favorável ao projeto do Executivo Municipal, que atualiza os vencimentos do cargo dos arquitetos que trabalham na administração pública direta. Membro da comissão, a vereadora Karina Soutur, do PSD, falou sobre a proposta. Um dos projetos mais importantes que foi dado parecer favorável pela CCJ hoje, que é o cargo dos arquitetos, que já estão nessa briga faz muito tempo, merecem ser valorizados, e agora vai ter essa equiparação salarial que eles tanto brigaram. E a CCJ, tanto Finanças, deu parecer favorável. Vamos aguardar agora o funcionalismo público, eu tenho certeza que também vai estar junto nessa. 2 projetos receberam parecer contrário. A propositura do vereador Luiz da Sede, do PSD, que institui o programa de apoio aos obesos mórbidos, e o texto de Rafael Acosta, do partido DC, que dá permissão de uso das faixas exclusivas de ônibus por veículos de transporte de valores e carros fortes. A comissão entendeu que ambas as propostas ferem a competência do Executivo Municipal e incorrem em vício de iniciativa. Outros 4 projetos não receberam parecer. A comissão enviou memorandos aos autores para aperfeiçoar ou alterar os textos, a fim de corrigir a inconstitucionalidade. Estão nessa condição os projetos de Paulo Roberto, do PTB, que obriga a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde, o texto de Márcia Tasquete, do PP, que fala sobre a divulgação dos direitos de quem tem câncer, a propositura de Janete Rocha Pietá, do PT, que institui em Guarulhos o mês Abril Laranja, dedicado à campanha contra maus tratos aos animais, e o texto do vereador Edmilson, do PSOL, que trata de zoneamento. Por fim, a comissão ainda decidiu manter o veto total do Executivo ao projeto de Paulo Roberto, que dispõe sobre a utilização de massa asfáltica produzida com pneus reciclados. Um projeto que proíbe a comercialização de cobre e alumínio foi avaliado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Confira o parecer.
Em reunião virtual dia 23 de novembro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico emitiu parecer a 5 projetos de lei. Os parlamentares foram favoráveis a 3 propostas. O projeto que proíbe a comercialização de cobre, alumínio e assemelhados, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB. A proposta que dispõe sobre a política guarulhense do artesanato, do vereador Luiz da Sede, do PSD. E o projeto que cria a Comissão Permanente de Assuntos Aeroportuários, apresentado por vários parlamentares. Durante a reunião, essa última proposta recebeu voto favorável dos vereadores Romildo Santos, do PSD, e do presidente da comissão, Wesley Casaforte, e voto contrário da vereadora Sandra Gileno, do Patriota, em reunião anterior. A comissão emitiu parecer contrário a 2 projetos de lei. A proposta que proíbe jogar material de propaganda eleitoral no local de votação ou arredores, de autoria do vereador Geraldo Celestino, do PSC, teve avaliação negativa, por já existir legislação federal sobre o assunto. O projeto que institui o Plano Emergencial de Recuperação de Calçadas, do vereador Maurício Brinquinho, do PT, teve parecer contrário, por haver previsão no Código de Postura sobre a responsabilidade do munícipe de conservar esse tipo de local. Um dos projetos avaliados pela Comissão de Direitos Humanos nesta semana propõe a criação de uma campanha de enfrentamento ao assédio e violência sexual. Acompanhe. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu virtualmente na quarta-feira, 23 de novembro. Os vereadores avaliaram 6 projetos favoravelmente. Entre as propostas estão a criação da campanha de enfrentamento ao assédio e à violência sexual em Guarulhos, do vereador Edmilson do PSOL, a criação de crematórios públicos, fornos e incineradores em Guarulhos, da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, a criação da Unidade Básica de Saúde Animal na cidade, do vereador Jaime Júnior, do Republicanos, o fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, a reserva de vagas nas castrações de cães e gatos para pessoas de baixa renda, também da vereadora Carol Ribeiro, instituição do Programa de Efetivação das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, do vereador Edmilson do PSOL. Essa proposta recebeu votos favoráveis da vereadora Janete Rocha Pietá e do vereador Sérgio Magno, do Patriota. O presidente da comissão, Wesley Casaforte, do PSB, se posicionou contrariamente. A comissão deu parecer contrário a 2 projetos. A proposta que institui a assistência gratuita para projeto e construção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda recebeu avaliação negativa, em virtude da existência de lei federal sobre o tema. O outro projeto, com parecer contrário, estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto, pois os parlamentares consideram que os hospitais já atendem a essa necessidade. Os projetos são de autoria do vereador Edmilson do PSOL. Ambos contaram com voto favorável em separado da vereadora Janete Rocha Pietá. Na última quarta-feira, dia 23, a Câmara de Guarulhos derrubou o veto do prefeito ao projeto Escola Segura. Com isso, a lei é publicada pelo próprio Legislativo. Em sessão ordinária realizada dia 23 de novembro, os vereadores da Câmara de Guarulhos derrubaram um veto total do prefeito no projeto Escola Segura. A propositura, elaborada por Maurício Brinquinho, do PT, quer reforçar a segurança nas escolas do município. Com a rejeição ao veto, o projeto é publicado pelo próprio Legislativo e se torna lei. Além disso, outros 2 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e votação. O primeiro deles, de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, obriga a instalação de letreiros luminosos nos ônibus com a frase "Socorro assalto", em caso de assaltos. O último item aprovado foi elaborado por Maurício Brinquinho. O projeto prevê a criação do Dia do Pedal Solidário. Ambas propostas ainda dependem de segunda votação em plenário. Já no grande expediente, 12 projetos de lei foram deliberados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. O Instituto Federal de São Paulo oferece, em Guarulhos, 80 vagas para cursos gratuitos integrados ao ensino médio. As inscrições vão só até domingo. Saiba agora como você pode fazer para se inscrever.
O Campus Guarulhos do Instituto Federal de São Paulo está com 80 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio. As áreas contempladas serão mecatrônica e informática. As inscrições vão até o próximo dia 27 de novembro pelo site ifsp.edu.br. Basta clicar no banner e preencher o que for pedido. O diretor do campus, Ricardo Agostinho, explica o conteúdo que será passado aos alunos. O curso de mecatrônica aprende um pouco de mecânica, um pouco de eletrônica, faz a integração dessas duas áreas, e aí entra um pouco de robótica, impressão 3D, laboratório maker, entre outros pontos. O de informática é um curso de programação e também de redes e hardware. Então o aluno acaba passando aí, permeando por todas as áreas da informática. O curso tem duração de 4 anos. As aulas são de segunda a sexta-feira, no período da tarde. Podem se inscrever estudantes que já concluíram ou que vão concluir em 2022 o 9º ano do ensino fundamental. Ao final dos 4 anos, o aluno já terá formação técnica e o ensino médio completo. Ricardo fala da importância do oferecimento de vagas gratuitas pela instituição e acredita que a educação é a chave para aumentar a renda. A gente sabe que o ensino superior, o ensino técnico, qualifica o emprego, qualifica as pessoas e elas conseguem aumentar a renda. A gente tem muitos casos aqui de pessoas que aumentaram a sua renda, que estão vivendo melhor, justamente por conta de ter essa formação e de ter um emprego mais qualificado. Então, as pessoas têm que usar, aqui o Instituto tem cotas para estudantes de escola pública, então 50% das vagas são direcionadas para estudantes de escola pública, então isso é muito importante para a gente, muito importante para o município de Guarulhos. A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 40. A seleção será realizada por meio de prova, com 30 questões de múltipla escolha, de língua portuguesa e matemática. As provas serão realizadas no dia 11 de dezembro, e as aulas começam já no primeiro semestre do ano que vem. O Campus Guarulhos do IFSP fica na Avenida Salgado Filho, número 3501, na Vila Rio de Janeiro. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a multiartista Jandilisa Grassano, que contou um pouco sobre sua trajetória artística no Brasil e também na Europa. Confira aí um trecho. Você acabou de falar para mim que as suas obras, elas também viajaram, né? Para exposições internacionais, né? Grécia, França, Itália, Mônaco. Como e quando elas começaram a visitar o exterior? Como que você começou a expor em outros países? Olha, na verdade eu fui muito incentivada pelo ministro cônsul que eu convidei, porque eu trabalhei no consulado italiano em São Paulo também, e aqui em Guarulhos eu trouxe o consulado para cá. Eu queria trazer um pouco da Itália, um pouco da Europa para Guarulhos. E o ministro cônsul Caravésio, que já não está mais no consulado, ele se aposentou, ele me convidou a ir à Itália. E da Itália eu fui para outros países e assim por diante. Foi muito bom. As minhas obras estão mais lá do que cá. E outra coisa que eu percebo é que o meu trabalho é muito mais valorizado na Europa, nos países asiáticos, do que no Brasil. Nós ainda estamos engatinhando em termos de arte. Ser uma artista assim como eu é prejudicial, porque as pessoas não me veem como artista. Com o que você trabalha além de fazer arte? O meu trabalho é arte, entendeu? Eu não faço outra coisa, mas eu faço arte. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.